né? Muitas Isso. pessoas sendo prejudicadas e a palavra agora é com a Prefeitura de Parnamirim, através da Secretaria de Cultura do município. Muito bem. Olha, o que eu ia dizer aqui, Edivan Martins, é que assim, às vezes é um pouco difícil, né, da gente manter uma vida financeira organizada. Não é uma tarefa muito fácil, não. Você mesmo já colocou aqui que você não consegue, às vezes, se organizar muito, não. Planejamento financeiro, gente, parece não fazer parte ali da cultura, né, da grande maioria aqui dos brasileiros, especialmente entre os mais jovens, né, que não pensa muito ali, não, eu quero saber Não de sabe gastar. preço de nada. Mas, ó, Tribuna Livre está recebendo hoje o economista Matheus Diniz, já está conosco aqui. Matheus, seja muito bem-vindo. Temos muitas dúvidas, Matheus. A situação está complicada nesse janeiro de 2023, que a gente já falou de aumento aqui. Acho que desde o ano passado a gente veio falando de tantas coisas que aumentaram, né? Que tem ali, sei lá, um imposto que incide em cima, os próprios valores mesmo que vira ano, as lojas modificam ali os preços, né? Mas a gente precisa manter a nossa vida organizada financeiramente, senão a situação fica cada vez mais difícil, né? Portanto, trouxemos você aqui para você dar uma luz pra gente. Seja muito bem-vindo, bom dia para você. Obrigado pelo convite, bom dia. Realmente não está fácil, né? A gente tem aí cada vez mais aumento de impostos, né? Tá previsto aí o combustível, Nossa. a inflação, né? A taxa de juros subindo também, custo do crédito. Então, tudo está corroborando para corroer a renda do cidadão comum, né? Então, é difícil, porque cada vez mais vai ter que mudar a sua cesta de consumo, né? Vai ter que optar por produtos mais baratos e substitutos, ou algo do tipo, ou até restringir alguns consumos, né? Porque realmente a situação, nos próximos meses, por exemplo, a gasolina tende a aumentar mais, né? Então, o orçamento cada vez mais uma tendência de... A gasolina aumentando, tem outra série de produtos, né, derivados do aumento da gasolina. Repercute em toda a logística, exatamente. E atinge o preço, né? Então, assim, é um cenário não muito fácil que as famílias vão ter que se reinventar, substituir consumo e também ver alternativas até mesmo de restringir alguns lazer ou algumas coisas que possam ser eliminadas ou substituídas, né? Mas há uma tendência, inclusive o aumento dos juros agora também repercute nisso, né? Na tendência inflacionária. Sim. Justamente devido à tendência inflacionária, então os preços tendem a subir ainda, né? Ainda tendem a subir e cada vez mais o orçamento vai arrochando. Né? A gente não tem perspectiva, então, né, de uma melhora, digamos assim, né, Matheus? Pelo menos para esse ano aí de 2023, acho que tem que segurar mesmo o bolso, né? Porque a expectativa é que esse ano seja realmente só de aumentos, né? Eu acredito que se começar a ter pelo menos uma estabilidade, acredito que só no segundo semestre, e olhe lá, mas no primeiro semestre eu acho que é só subindo mesmo, né? Então a sugestão que a gente faz é avalia o seu orçamento, né? Então sempre tem que lembrar que não pode gastar em tese mais do que ganha, né? Sim. Desde que não seja algum tipo de investimento, alguma coisa do tipo, e elencar aqueles produtos mais significativos no seu orçamento para tentar substituir, realocar, reduzir o consumo, algo do tipo. Tá, então, vamos por fases aqui pra gente, pra você começar a dar essas primeiras dicas ali, justamente pra gente organizar, né, a nossa vida financeira. O que eu posso, de princípio, fazer ali? Você já colocou aí, olha, recebo tanto, posso gastar tanto, né? Acho que seria esse o primeiro passo, Matheus, pra gente começar a organizar a nossa vida financeira? O primeiro passo seria saber se você gasta mais do que você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, você já teria um sério problema que você vai ter que tentar equalizar essa equação. Aí eu faço o quê? Compilo ali o que eu gasto com cartão de crédito, com alimentação, faço toda essa compilação dos gastos e imerso ali no meu salário. Exatamente. Por exemplo, se você tiver o salário ou outras fontes de renda, você vai somar todas as suas rendas, ver quanto é que você recebe. E vai somar todos os seus gastos, ver quanto é que você recebe. Se você gastar mais do que você ganha, ou você vai ter que pegar um empréstimo e enquanto o empréstimo dura, você equalizar o seu orçamento, né? Reduzir suas despesas, ou você vai ter que renegociar alguma coisa que você está devendo para conseguir equalizar o orçamento. Sim. E também a segunda sugestão, que é uma das que eu mais pratico, em situações como essa, você elencar os seus gastos do maior para o menor, né? Porque quanto mais representativo aquele gasto for, maior a probabilidade de você conseguir fazer alguma coisa para reduzir ele ou remanejar. E em cima disso, você ir tentando ver como reduzir ele ou substituir. Por exemplo,
Você tem exemplos de produtos substitutos, né? Você tem azeite, você tem gordura de gordura suína, né? Que alguns nutricionistas falam às vezes que a banha, né? Aquela a banha de é porco. suína. Acho que a bicha é mais cara do que... É cara aquela bichinha também. Assim, que eu me lembro está em torno de 37, 38 reais o quilo e um meio litro de azeite, é 20 e pouco. 20 e pouco, é. Né? Então você Diz já... que até é bem saudável também, né? dizem que é Bem- saudável também, né? Então, assim, você começar a avaliar produtos substitutos, por exemplo, tem gente que comprou amaciante da marca X, né? Então você pode tentar substituir por outra marca. Que tem a Então, mesma Lá em casa, qualidade, quando eu mas que chego- seja um lá em pouquinho casa, mais quando eu chego barato, nessa né? marca X, só falta apanhar. Então digamos que você vai ter que quebrar alguns paradigmas, né, e rever Sim. seu comportamento de consumo, Sim. porque aquele amaciante que custava R$16 hoje está custando 20, Eu pelo menos, 5, eu, pelo 20 menos comia 3 ovos de manhã, baixei para 2. Foi? Agora eu tô saindo com um ovinho só. É. Mas, Matheus, no começo do ano a gente sempre se programa, né? Então, a gente programa aqui os novos projetos, os sonhos, e também essa organização financeira. O ano não começou ainda, né? Sempre começa depois do carnaval, mas você tem assim alguma dica? O cara botar assim, fazer uma planilha, tem assim uma dica prática mesmo assim. Eu tenho assim, eu dia 5, pago isso. Dia 10, cartão de crédito, não sei o que. Dia 12, plano de saúde, não sei o que. Eu faço aquela planilhazinha, né? Tem assim aqui uma dica, porque tem muita gente que está nem aí, vai gastando, né? E esse o começo do ano, é um período que você tá cheio de conta, né? Você tem que pagar o IPTU, Sim. você tem que comprar o caderno dos meninos, o livro, Exato, botar menino na escola, Isso. né? Pagar tudinho. Você tem as contas de Natal e Ano Novo, presente de amigo secreto, sei o quê, que vai Sim. repercutir no cartão. Já começa agora, E vem né? tudo em janeiro, já Edmar Martins. começa a se arrepiar. Então você começa o ano já com um gasto, né, muito, muito forte. Então, qual a dica assim para o camarada aí ir controlando? Eu estou falando primeiro para você, que é irresponsável, que não está nem aí, que pega o cartão de crédito e coisa, que vai pro Rio Doce ali na Ridinha e pegue garrafa de cana e bebe, não sei o que, gasta tal. Aquele que quem tem limite é município. Eu não tenho limite não, e vai-se embora. Né? Eu sei como. Então, e para dona de casa, para a senhora que é dona de casa, que sabe quanto custa um quilo de feijão, um quilo de arroz, um pacote de macarrão, um fubá de milho e tal. Como é essa organização? Porque os tempos vindouros não são tão bons, né? Tudo aí indica que vamos passar aí por um aumento, e cada dia o salário vai ser corroído, cada dia a inflação dá uma mordida importante, né? Então qual é a dica prática? É você botar no papel, enfim, tem alguma dica assim, uma dica de ouro para gente fazer esse controle? Além da inflação, agora a gente tem também o imposto de renda, né? Que vai de pegar renda, também uma faixa também salarial. Bolado, né? Então, assim, a principal sugestão nessas questões é a gente tentar analisar o exercício todo, ou seja, um ano todo. Sim. Então, você fazer a média ou você fazer mês a mês de um ano todo. Porque são poucas as despesas que vão fugir de um exercício, como, sei lá, o balão de um terreno, para quem comprou um terreno, ou o balão de um apartamento. Mas geralmente, mesmo assim, eles são anuais, né? Então, a ideia é fazer uma análise anual das receitas, de todos os recebimentos e todas as despesas, incluindo 13º, férias também, né? Um terço de férias, e todas essas despesas, IPTU, IPVA, porque, por exemplo, se você for pegar um mês que você não tem IPTU, não tem IPVA, por exemplo, ou não tem 13º, pode descasar seu orçamento, você acha que está no azul e você pode estar no vermelho, né? Então, o ideal é fazer a avaliação de um intervalo de um ano todo, porque, em tese, a maior parte das despesas e das receitas do ano vão estar lá. Então, fazendo a análise do ano todo, dificilmente alguma coisa vai sair para você saber se está no azul ou no vermelho, né? O cartão de crédito do cara vem R$1.000, vamos dizer. 1.000. Aí chega o fim do mês, eita, lascou, não tenho 1.000 conto não para pagar. Eu só tenho aqui R$200. Aí eu chego e pago só a conta mina, R$200. Tem futuro isso? Na maioria dos casos é melhor pegar um empréstimo, porque no empréstimo você vai pagar aí 2, 3% de juros, e no cartão geralmente é 14, né, ao mês. Eita, 13, 14 ao mês. Pois é. Ao mês, né? E a Selic está 13,75 ao ano, né? Então o ideal é pegar um CDC, né?
Porque senão você vai ficar numa bola de neve. É quase impossível você conseguir quitar um cartão dessa maneira, né? Tanto que geralmente vai embolando e chega uma hora que você acaba fazendo uma negociação justamente com essa taxa de juros, em torno de 2% a 3% ao mês, né? Matheus, qual é o principal ali fator, qual é o principal objetivo ali das pessoas mensalmente que elas gastam mais? Existe esse dado assim, olha, mensalmente o pessoal gasta mais com essa dívida aqui que é a pior. Existe esse dado? Então, assim, a gente tem algumas pesquisas de orçamento familiar. Uhum. Eu até ia trazer alguns dados, só que como teve a pandemia, eu achei por bem não trazer, porque mudou muito o comportamento de consumo e mudou muito o comportamento da sociedade. Verdade. Não ia trazer muito a realidade. Mas a gente tem a POF, que é a pesquisa de orçamento familiar, que é feita anualmente pelo IBGE. Tá. E os principais gastos geralmente estão vinculados do orçamento das famílias. Logicamente tem distinção entre padrão de consumo classe A, classe B, classe C, classe D. Mas de maneira geral é habitação e deslocamento, né? Veículo, transporte, alguma coisa do tipo, transporte, né? São os principais, os mais representativos no orçamento familiar. Só que com a pandemia, confesso que até o momento eu não vi nenhuma pesquisa mais atual, né? O que eu vejo mais são os impactos da inflação, agora o imposto de renda, até mesmo o orçamento do governo, né? Que por estar, digamos assim, estourado, o governo não tem margem para praticamente reduzir nada, né? Então a gasolina vai voltar agora, o PIS/COFINS, né? Salvo engano é dia 28 de fevereiro que volta, então a gasolina deve aumentar também. Sim. Então, de maneira geral, na pesquisa de orçamento familiar, os principais gastos estão ligados à habitação, construção civil, manutenção de casa, reparo. Quem tem plano de saúde, né? Só que o plano de saúde geralmente já vem de B para cima, né? Classe B para cima. Aí, assim, tem comportamentos distintos de acordo com a classe social, mas predominantemente a maioria está ligado à habitação e veículo, né? Transporte, algo do tipo. Sim. Então, o conselho, nesse caso, né, que a gente não sabe o dia da manhã, vamos dizer assim, ninguém sabe qual vai ser o dia da manhã com relação a preços e tal, você ir administrando também e cortando algumas despesas que você possa considerar supérflua. Se você sai todo final de semana para um boteco, rapaz, esse ano não vou não, eu tô uma Heineken uma cerveja tá por 14 conto, eu vou pegar uma mais baratinha aqui da promoção lá do Nordestão, um negócio assim. Pronto, outro comportamento usual antes da pandemia era a alimentação fora de casa. Inclusive o mercado fomentou muito, bares, restaurantes, a gente via reportagem direta na televisão, hamburguerias e tudo mais, né? E, assim, me parece que esse comportamento, aos poucos, está se revertendo justamente por causa do preço das coisas, né? Antigamente, você saía de casa, você gastava 80, 100 reais. Hoje para você sair é 100, 150 para cima, né? Vai comer uma batatinha frita, gasta 100 conto, né? Para você comer só uma batatinha ali. Então, eu creio que esse comportamento, principalmente devido à pressão inflacionária e tudo mais, ele vai se revertendo naturalmente, porque uma das opções de você reduzir um pouco o orçamento é você passar a comer em casa, porque, por exemplo, se você comprar 1 quilo, por exemplo, consome meio quilo de proteína em casa, vai custar X. Se você comer fora, vai custar 2X, naturalmente, porque o bar tem que pagar suas contas, tem que pagar o salário, então é natural, né? Não é algo inerente ao processo de comercialização fora do restaurante e tudo mais. Então, uma das opções de reduzir também o orçamento é comer mais em casa. As opções que eu mais adotei, no meu caso específico, foi, por exemplo, eu estou trabalhando mais perto de casa, então o gasto de combustível menor, reduziu bastante. Bem substitutos, como eu falei, né? É um amaciante, é um sabão, é um azeite, é uma proteína, alguma coisa do tipo. E também essa questão de saída fora de casa, né? Por exemplo, eu também dei uma reduzidazinha, um pouquinho, de saída de casa. Porque realmente, dependendo da situação, se você for para um restaurantezinho um pouco mais
numa data comemorativa, alguma coisa do tipo, a conta facilmente extrapola o orçamento, sem 150, dúvida, né? 200 reais, né? Dependendo da situação. Uma mais, meu amigo, aí o cara fica rico, bem não, aí que extrapola dobra mesmo, né? Porque a bebida, realmente, ela é bem significativa na sua conta. Se você for olhar ali no final, quando chega a conta, você olha assim, só de bebida, às vezes é mais da metade da conta, né? 2018, acho que você comprava um espetinho até em Natal, até por R$2,50, R$3. Sim. Hoje é difícil você ver um espetinho por menos de R$6 a R$8. Verdade, no máximo Matheus. 5. Exatamente. Então as coisas meio que, em certa medida, dobraram de preço. Tá. Mas, ó, vamos né, chegar aqui naquele momento em que, infelizmente, já tô toda endividada. Chegou o Edivan Martins aqui, era R$1.000 o cartão, pagou só 200. A dívida chegou, tô toda enrolada lá com a dívida. Como é que eu faço para lidar com tudo isso? Né, você já colocou aí, olha, às vezes a solução é o salão empréstimo. de beleza, por exemplo, a pessoa que vai muito assim pro salão de beleza. Tu acha, Liceu? Dependendo... Eu cortava o cabelo por R$15, agora é 40, 50. Pois eu também 40, tudo um serviço subiu. Ali que subiu o valor. Sim. Eu não vi a tesoura da mulher subir de preço, não, mas o corte subiu. Pois mas a água dela subiu, o shampoo subiu, sim. O custo de vida dela, né? Ela sobrevive daquela carga horária. E aí, né, como o Edivan Martins aqui vai ao cabeleireiro sempre pra organizar o shape. Pra ficar legal aqui. Aí fica, vídeo, né? mas aí acaba que no final do mês tá ali com a dívida. Um shampoo desse não é um shampoo barato. Pra ficar com o cabelo desse nível aqui. Aquela ali, ó. Ela tá usando até uma touca de cetim, uma touca de cetim caríssima. Sei não, viu? Então, quer dizer, as mulheres também tem que se ligar nesse. Segurar a onda, né? Às vezes. Comprar na 25 de março, compra essa touca de cetim, mas não, quero comprar aqui. Infelizmente, não me odeiem, né? Cabeleireiras das mulheres, né? Mas às vezes, dependendo da situação, acaba tendo que trocar também. Dependendo da situação, o salão, né? Apesar Sim. das mulheres não gostarem, mas às vezes acaba acontecendo. Faz as unhas em casa mesmo, às né, vezes, Matheus? dependendo da na situação. necessidade, né? Mas é isso. A minha tá igual a Zé do Caixão, faz tempo que eu não faço. Meu Deus, Edivan. Que é isso? Pois eu vou levar você, tá? Mas, ó, como eu tava colocando, Matheus, justamente isso, assim, como é que eu faço? A partir do momento que eu já tô ali, eu sei que eu tô endividado, que eu tenho dívidas, como é que eu faço ali pra me organizar, pra pagar? Seria realmente essa a primeira solução? De eu, de repente, realizar um empréstimo? Então, os dados mostram que bateu o recorde de endividamento agora em 2022, né? Sim. Então, assim, a primeira sugestão que eu dou é inteligência emocional, né? Então, tem que ter, assim, você está endividado, absorva e compreenda que você está endividado. Certo. Então, não queira soluções mágicas. Por quê? Porque se você se precipitar, apesar do seu endividamento, para resolver o problema vai custar muito mais caro e se custar muito mais caro, vai demorar muito mais tempo para você resolver. Então, o ideal é você ter inteligência emocional e ir negociando fornecedor a fornecedor ou credor a credor, cartão de crédito. Você vai negociando com cartão de crédito. Se atrasou, por exemplo, escola da criança, alguma coisa do tipo, vai na escola, negocia. E assim, todo mundo quer receber dinheiro e a maioria das instituições são flexíveis em relação à situação do credor, né? Porque muitas vezes a cobrança judicial ou extra-administrativa demora muito mais e dá muito mais dor de cabeça para o credor do que a negociação administrativa. Sim. Então todo mundo prefere, em certa medida, a negociação administrativa. Então é ter paciência, ter cautela, né? E ir negociando caso a caso com calma, sempre lembrando para ter parâmetros de taxa de juro mensal. Porque às vezes a pessoa não tem muita noção da despesa financeira mensal e acaba fazendo negociações muito caras, né? Renegociações muito caras. Que acaba que você paga ali, ia pagar X, paga 3X, né? No final das contas, então, né? O principal parâmetro do mercado financeiro é a Selic, que é 13,75 ao ano. Só que dificilmente alguém vai conseguir um empréstimo com base na Selic. No mínimo é Selic mais inflação, que já está também em uns 13, acho que já está em uns 12%, salvo engano, não me recordo do número exato agora. Então, um parâmetro razoável é em torno de 2 a 3% para a média brasileira, né? 2 a 3% ao mês. Então, se fugir de 2, 3% ao mês, você já liga um alertazinho, porque dependendo da situação, a negociação pode não estar favorável para você, dependendo do seu cadastro. Lembrando, se o cadastro tiver algum tipo de restrição, aí a taxa de juros muitas vezes, dependendo da negociação, acaba sendo um pouco maior. Né? Então, é bom estar atento a isso, né? Porque resolver o problema, você tem que resolver, mas você também tem que tentar resolver com calma e com inteligência emocional,
porque quanto melhor a negociação que você fizer, mais rápido você vai pagar Sim. a sua dívida. E né? se livrar de tudo isso, né? Exato. Se livrar principalmente ali da dívida. Mas essa, acho que é uma dica bem importante, Matheus, que às vezes, Edvan, as pessoas não prestam atenção. Ah, vou fazer um empréstimo aqui, aí o pessoal... porque o pessoal tem uma conversa boa, né? E aí você não presta atenção na taxa de juros, né? Quanto você vai pagar ali ao mês a mais do que aquele valor, né? E isso é muito significativo, né? Que às vezes chega lá na frente, a pessoa diz, mas meu Deus, gastei 3 vezes mais do que eu precisava realmente, né? Mas existe essa taxa que você tem que ficar atento, viu? Acho que a primeira coisa para perguntar, né, Matheus? Quando você chega num momento como esse, você tem que fazer um empréstimo, né? Quanto é a taxa de juros aí por mês, né? Porque muitas pessoas se preocupam só com o valor da parcela, né? Exatamente. E às vezes o valor da parcela tá bom, cabe no seu bolso, mas o juros está alto. Então acaba saindo uma negociação cara para a pessoa. O Ronaldo aqui disse que fez uma negociação muito boa. Ele disse que devia 5 mil no cartão e 3 no outro. Negociei, eles tiraram o juro, paguei ao todo R$900. Quem é esse camarada aí pra gente... Economizou, né? Fez ali a negociação, de 8 mil para 900, danado de desconto foi esse. É porque deve ser o principal, né? Ele deveria estar... possivelmente estava há muito tempo rolando e o principal possivelmente devia girar em torno desse valor. Às vezes pode acontecer, né? Tipo, atualizado monetariamente deu 8 mil, mas o valor original era 900, alguma coisa do tipo, né? Pode ser aí existem assim. essas negociações, né? Eu vendi Mas nesse tipo de negociação, geralmente, o crédito fica prejudicado. Ele vai passar um bom tempo sem conseguir acesso a crédito. Né? Eu vendi uma vaca no interior, vendi um cabrito, vendi um terreno, e isso me deu uma folga. Aí eu quero... é melhor fazer o que com esse dinheiro? Pagou as dívidas e sobrou o dinheiro? Paguei tudo, sobrou e tal. Tá. E eu fiquei ali com X. Onde é melhor a aplicação? O que é que está melhor hoje para você, nessa confusão aí de juro alto, de coisa? Qual é a melhor saída para você guardar e não ter a desvalorização do dinheiro? Assim, de maneira geral, na minha opinião, eu seria o mais conservador possível, porque assim, o cenário político do Brasil ainda não está muito estável e a gente sabe que há uma dependência muito grande da economia brasileira com o setor público. Né? A americana nem pensar, né? Nem pensar. Então, eu creio que eu seria o mais conservador possível. Provavelmente, eu iria tentar investir na economia real, não no mercado financeiro, né? Por exemplo, o Jean Paul assumiu a Petrobras agora, né? Sim. Então, ele já, previamente à candidatura dele, ele já anunciou algumas medidas. E quando essas medidas... algumas intenções, né? Não é nem medidas, algumas intenções. E quando essas intenções se concretizarem, provavelmente vai ter um impacto nas ações da Petrobras, né? Que vai de encontro ao mercado, né? É um comportamento mais voltado para o povo do que para o mercado, aparentemente. Baixar o preço e tudo mais. Então, assim, é muito... A meu ver, o mercado financeiro está muito arriscado na minha avaliação, né? Eu tentaria ir na economia real, que também está arriscada, mas o prejuízo é menor, possivelmente menor. Mas eu acho que está mais sobre o controle, eu está um pouco mais sobre o controle do empresário, do indivíduo, né? Então talvez eu tentasse comprar outro bezerro, coisa do tipo, e continuar na criação do bezerro, talvez, né? Aí teria que avaliar mercado a mercado, mas eu acredito que eu tentaria a economia real que eu chamo o mercado comércio, mercado agrário e tudo mais, para depois que a coisa estabilizar um pouco mais e ir no mercado financeiro. Pelo menos o que eu venho vendo no mercado financeiro está bastante instável, né? Bem instável. Mas por enquanto, nesse período de grande interrogação, né, de um futuro incerto que a gente vive na economia, e não é muito incerto, na certeza de que vai subir, na certeza de que o cidadão assalariado vai realmente penar. A picanha nem pensar, né, por enquanto. Aí é ir para posta gorda, para costelazinha de boi, né, fazer aquele velho pirão de guerra, né, velho pirão, porque também não está nem tão barato assim. E para o ovo, que o ovo também tá subindo, mas você acomodar um pouco o seu salário, a sua receita, diante de uma despesa que realmente a volumosa que vem por aí. É você realmente partir para marcas mais inferiores, mais baratas, e você ir se adequando, né? Até um dia
daqui a 10, 15, 20 anos a gente poder voltar a comer Sim. uma picanha, uma coisa assim. A principal dica, eu creio que está em produtos substitutos, né? Realmente, assim como eu falei, né? Você tem o exemplo do azeite, da banha de porco, da manteiga, né? São bens relativamente substitutos, né? Você tem o amaciante de marcas distintas, você tem o sabão, você tem os cortes do boi, né? Os diferentes cortes do boi. Então, realmente, eu acho que uma das coisas que tem que reavaliar para otimizar o orçamento, realmente, é ver bem substitutos aquilo que você consome e realmente reavaliar uma readequação do seu consumo diante esses substitutos, né? Porque existem muitos, às vezes a gente tem algum tipo de preconceito ou de paradigma de que aquele é o bom, de aquele é aquilo, aquele é aquilo outro. A gente, hoje no supermercado, por exemplo, a gente vê, eu não vou citar as marcas aqui, né, mas a gente vê diversos produtos de limpeza locais aqui, né, mais baratos, tanto de limpeza quanto de cozinha também, né? Tem algumas marcas de temperos aqui que tem um preço mais acessível. Muitas vezes não é porque é um produto inferior ou superior, alguma coisa do tipo. Às vezes é o próprio preço do diesel, né? A logística. De repente o outro fornecedor vem de Minas Gerais, vem de São Paulo, o outro é daqui. Ou de Fortaleza, e o outro é daqui. Então, a diferença de R$1,50 na unidade pode ser o frete, a logística, né? Do mesmo jeito, sabão em pó, né? A gente tem um fabricante aqui, né? De produtos de higiene e de limpeza, aqui em São José do Mipibu, né? Isso. Então, os produtos Inclusive deles... de boa qualidade. Né? de boa qualidade. Os produtos deles geralmente são mais em contas e muito mais em conta, perdão. E muitas vezes não é uma questão de qualidade, às vezes é uma questão de logística, de localização, Sim, né? sim. Então, acho que uma das principais dicas seria essa questão dos bens substitutos, né? Tem que estar atento, né, Matheus, o tempo todo. Olha, a gente quer te agradecer demais, aproveitar aí para trazer essas dicas, né, maravilhosas para os nossos ouvintes. Afinal de contas, a gente está começando o ano, por isso que a gente te trouxe aqui, Matheus, que é para o pessoal já começar o ano se organizando. Porque senão, Edivan Martins, vai chegar no final do ano de 2023, vai estar todo mundo lá endividado, triste, porque não vai poder comprar nenhuma lembrancinha de Natal. Pois é. Então, né, tem que se organizar, tem que verificar, substituir, que é importante, né? Deixar, de repente, de fazer uma coisa ou outra de vez em quando. E para as prioridades, né? Isso, aquilo que é essencial. Você tem as contas fixas do mês. Você sabe que eu me lembrei, Matheus, estava falando da questão do supermercado? Vai na feira. A feira é verdade, maravilhosa, né? É verdade. A feira tem muitos produtos ali, né? Verduras, legumes, frutas, que às vezes na feira, se você for prestar atenção, sai 1000 vezes mais barato, né? Então acorda cedinho ali, no dia da feira, vai lá, que eu tenho certeza que você vai economizar também, né? Você compra ali, às vezes, uma banana, um cacho de banana, uma penca de banana ali, são 3 por 10. Né? 2 por 10? Pronto, aí você vai no supermercado, você vai comprar muito menos, né? Até 2 por 5. Pois é, né? Pois 3 abacaxi por 10. Ah, sim. Então, né, a economia, acho que a gente tem ali... Mas também tem que saber comprar na feira. Lógico. Tem uns produtos, né? Lógico, que você, isso. mas realmente... a logística é diferente Isso. e tal. Até As mesmo substituições, você né? não tem Muitas um vezes não monte de tem- funcionário por trás, né? E Não muitas paga vezes energia. não tem imposto, né? Geralmente porque imposto são e MEI, tal. alguma coisa do tipo, aí não tem a mesma carga tributária, né? É. A venda da banana dele é uma Os venda... folheados, assim, folhas, verduras, Isso. coentro, cebolinha, tudo Temperos, sempre, tempero. É. Lá em Fábio. Hashtag lá em Fábio. fica a dica. Como é? E o óleo de a banha de porco lá em Augusto tem, Tem? em seu aí, tá aí do Franco. Seu aí, Lá então? no Carneiro, no açougue? no Jaguarari tem. Lá no açougue do Franco? Pois olha, a gente já tá dando a dica aqui pra você ir substituindo e economizando. Matheus Diniz, economista, quero te agradecer. Muito obrigada, viu, Matheus, pela sua Obrigado. presença aqui no programa, pelas dicas. E você, como já disse, né, fica atento aí que é pra não perder a linha.